Quantos acharam, diga amém. Amém? Quantos acharam? Glória a Deus. Então diz assim o texto: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Vamos ler de novo? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra? Assim somos eu e você, queridos. A palavra de Deus diz aqui que antes que nós estivéssemos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor, lá dos altos céus, apontou o dedo para mim e para você e disse: esse aqui é meu filho amado. Esses aqui são meus filhos. Eu vou descer aqui, entendeu? Porque eu estou me sentindo muito longe de vocês. E o Senhor disse assim para Jeremias: olha, antes que você estivesse no ventre da tua mãe, eu lá dos céus apontei o dedo para você e disse: olha, você é meu filho amado. Eu te ungi e te levantei como profeta entre as nações. Eu estou aqui hoje como um profeta diante de vocês, a poder ministrar um pouquinho do milagre que Deus fez na minha vida. E se eu estou aqui hoje diante de vocês, é porque um Deus de graça e misericórdia olhou para mim, viu que ninguém via, acreditou que ninguém acreditava, falou assim: esse é meu filho, e eu vou te constituir como profeta entre as nações. Poucos dias antes de eu vir para o Brasil, uma moça da nossa igreja, ela me procurou e ela disse para mim: olha, pastor, eu tive um sonho tremendo com você. E ela começou a contar aquele sonho. E ela dizia que eu estava indo para uma terra distante, os meus pastores estavam, isso num sonho, junto comigo, ao meu lado, orando por mim. E aqueles pastores olhavam para ela e falavam assim: derrama um óleo sobre a cabeça dele. E ela veio até mim, sem saber o porquê, porque ela não tem nenhum cargo ministerial na igreja, ela somente, fazia pouco tempo que ela estava na igreja. E ela, no sonho, dizendo, ela não entendia o que estava acontecendo. Mas aí ela começou a derramar o óleo sobre a minha cabeça. E quando ela começou a fazer isso, no sonho, o Espírito Santo de Deus toma ela e fala algo no seu coração. Fala para ele pedir para mim algo que ele deseja no coração dele. E ela disse aquilo para mim no sonho, e eu fiquei sem saber o que pedir, dizia ela. E aí o Senhor falou assim para mim, falou dentro do coração dela para falar para mim: fala para o meu filho Laures, para ele pedir as nações para mim. Oh meu Deus. E ela conta para mim que aquele sonho, eu olhei para ela e disse assim: mas eu sou pequeno, eu sou menino, como Jeremias dizia aqui. Mas ela dizia para mim que Deus falava assim: eu não escolho capacitados, eu só Deus que capacita os meus escolhidos. Se Deus nos escolheu, Ele vai nos capacitar de todas as formas possíveis para nós cumprirmos o chamado do Senhor. E ela me conta que no sonho eu peguei e disse para o Senhor: Senhor, me dá as nações por herança. E eu creio muito nessa palavra. Hoje eu estou aqui no Brasil e eu creio. Isso não é uma soberba no meu coração. Eu creio que o Senhor vai me levar
nos 4 cantos dessa terra para me ministrar a palavra do Senhor. Eu creio que muitos de vocês vão fazer isso também. E mesmo que talvez não andem pelos 4 cantos da terra, Deus te chamou desde o ventre da sua mãe para você ser um profeta entre as nações. Quantos creem nisso? Eu estou aqui debaixo de uma palavra revelada. Eu quero poder compartilhar um pouquinho do que Deus fez na minha vida. Olha, todas as vezes que Deus encontra que o inimigo encontra um homem de Deus, eu e você, nós nascemos com um selo. Parece que é diferente. Parece que o inimigo sabe quando está nascendo alguém que vai fazer a diferença nessa terra. Comigo não foi diferente. Aqui estão os meus pais para comprovar um pouco do que eu vou dizer para você. Mas eu sempre tive uma vida muito difícil. Não financeiramente, porque meu pai sempre foi um homem batalhador, com a glória de Deus. Minha mãe sempre trabalhou, inclusive no Japão. Mas eu cresci, de alguma forma, cresci um pouco revoltado, cresci, não sei se pela influência do mundo, talvez tenha uma porção disso, mas cresci sempre muito rebelde. Eu tenho um irmão mais velho, chama Leandro, talvez o ano que vem vocês o conheçam. É uma bênção, homem de Deus, serve ao Senhor. E ele sempre foi um filho diferente, né, na verdade. Sempre foi mais calmo, mais tranquilo, mais pacato. Não gostava muito de sair, não tinha muita amizade, vivia na rua. Quando foi para o Japão, só trabalhava muito. Agora eu já fui diferente. Eu vivia na rua. Meu negócio era ficar na rua com a molecada, indo para cá e para lá. Quando fui para o Japão, minha vida era ir para as baladas, ir para as bebedeiras. Saía na sexta, voltava na segunda. Eu fui levando essa vida. Parecia que para mim não tinha um sentido, sabe? Havia vezes que eu sentia um medo terrível de morrer. Tinha um pavor. Alguém fala assim de morte do meu lado, eu sentia uma coisa estranha, totalmente horrível. Tinha um medo de morrer. Parecia que em qualquer momento algo poderia acontecer comigo e eu morrer. Eu não sabia o que ia acontecer comigo. Minha mãe já serviu ao Senhor, buscava ao Senhor, conheceu a Cristo aqui, inclusive nessa igreja maravilhosa. Ela sempre orou por mim, não só por mim, mas pelo meu pai, pelo meu irmão. Ela foi a primeira da nossa casa. Mas ela me dizia o seguinte, que eu era tão terrível, que ela pensava o seguinte, que dentre os familiares que se fosse converter, eu talvez seria o último, porque eu era o pior, afinal. Então, alguém estava meu irmão, seria mais fácil, meu pai. Ela falava assim, não, o Laurence, eu oro por ele, mas eu acho que ele vai ser o único, porque ele está menino ruim. Eu lembro que eu brigava com todo mundo, onde eu ia discutir, arrumava briga. Ele ia dar um tipo valentão, sabe? Em todo lugar. Eu cresci na rua, ouvindo esse tema. Para você ser o maior, você precisa extrapolar. Você precisa ser o cara que faz a diferença, que manda nos outros. E se ninguém te obedecer, você desce o braço, que é isso que resolve. Me dei muito mal nisso, porque perdi muitos amigos, apanhei já muitas vezes. Porque um dia o valentão sempre vai cair, irmãos. Não tem o valentão que não apanha um dia. Porque além da semeadura, você colhe o mal, você vai. Se planta o mal, você vai colher o mal, não tem jeito. Eu fui para uma escola no Japão. E eu não levo o desafio para casa jamais. E lá no Japão, hoje diminuiu muito, mas no Japão no começo havia um preconceito muito grande. E eles faziam algo que nós chamamos no Japão de ijime. E aqui vocês falam bullying, é isso, né? Bullying. Em português não tem, é bullying mesmo. Lá acontecia muito disso. Muitas pessoas se matam no Japão, se suicidam, jovens, garotos de 8, 9, 10 anos, pulam do prédio da escola, pulam dos prédios das suas casas, porque não aguentam o tamanho do preconceito
preconceito, tamanho bullying, o tamanho exploração de judiar, de excluir, de fazer coisas ruins uns com os outros. Nação japonesa é uma nação difícil, mas tão impossível como o pastor Daniel disse. E nós estamos lá fazendo a obra do Senhor. Enquanto nós não vermos Deus tocar naquela nação e milhões de vidas se converterem a Cristo, nós não vamos parar de insistir no Japão. Eu quero contar com as vossas orações, amém? Quantos aqui fazem esse compromisso com o Senhor? No seu tempinho sozinho com Deus ali, dobra o teu joelho. Fala assim, usa o pastor lá, usa a igreja do pastor lá, usa igrejas evangélicas lá no Japão. Deus vai ouvir a oração do justo. Eu lembro que nessa primeira escola sofri muito, né, mãe? Com 10 anos de idade. E eu arrumava toda a briga lá, porque se eu visse que o cara, se eu sentisse que a pessoa estava fazendo algo contra mim, eu já não tinha meia boca, já não falava japonês, né? Porque eu era pequeno, não fazia nenhum ano que eu estava lá. Eu já nem perguntava, já descia o braço, pegava coisa na mão, já descia a ripa nos meninos. E eu não dava gabinete ao ponto de diretor convidar-me para ser retirado da escola. Chamou minha tia lá, que minha tia falava inglês japonês, e eu fui para uma escola pequena. Isso, irmãos, estou falando com 10 anos de idade. Talvez existam aqui pessoas que passaram por situações piores. Eu, para a glória de Deus, eu experimentei drogas, mas eu acredito que eu estava no caminho, porque todo o rol das minhas amizades usava droga. E hoje usam ainda. Alguns Deus está sarando, alguns se converteram para a glória do Senhor Jesus. Mas eu creio que eu estava indo no mesmo caminho. Então eu cresci dessa forma, com esse tipo de coração, com esse tipo de mentalidade. E o pior de tudo, ateu. Ateu que perseguia os crentes. Que perseguia os crentes. Tinha crente na minha escola, rapaz, sofria na minha mão. Eu zoava, apontava, ele estava do meu lado, prestando atenção na aula, e eu chegava do lado dele, aleluia, irmão! Eu pulava, eu perseguia. Só que aquele que perseguia hoje é perseguido, amém? Estou como Saulo, né? Perseguidor a perseguido. E eu acreditava em Deus, e minha mãe clamando. Sempre vi minha mãe muito batalhadora, mas mesmo assim não me rendia, coração duro. E por mais que eu passei coisas difíceis na minha vida, eu entendo que talvez você está aqui e Deus operou milagres na tua vida. Talvez era para você ter morrido alguns anos atrás, em algum acidente, em algo. Porque o que o diabo mais quer fazer nessa geração é poder aniquilar da face dessa terra homens e mulheres que Deus escolheu. Eu vou dizer para você, o que ele puder fazer para nos tirar da presença de Deus, ou conseguir ceifar alguns de nós, ele vai fazer. Mas saiba de uma coisa, o nosso Deus ele é maior. A palavra de Deus diz que aquele que habita em nós é maior do que aquele que está no mundo. E por mais que a nossa família não servisse ao Senhor, Deus é um Deus de milagres, e Deus foi guardando tanto a minha vida como da minha família nos mínimos detalhes. Eu sei que, pelos relatos da minha mãe, na verdade, do meu pai, eu nasci prematuro, de quase 8 meses, na verdade. E eu lembro, eles me contando, né, eu não lembro, que a minha mãe sempre teve muita dificuldade de ter filho, né? E demorou para ter eu sou 7 anos de diferença do meu irmão. Quando eu estava no ventre da minha mãe, já, né, com seus quase 9 meses, um pouco antes disso, a minha mãe teve complicações, é a verdade. E
estava internado no hospital e o médico, né, passou de manhã, viu ela, viu que estava tudo bem. Inclusive a minha avó, né, era enfermeira desse hospital lá em Andirá, uma terrinha pequenininha, tem uma rua só, 10 casas e um supermercado. Estou brincando, deve ser um pouquinho maior aqui. Deve ter 2 ruas. Aleluia. E o meu pai me conta isso, e todas as vezes que meu pai me conta isso, ele chora muito e eu fico impactado de saber como nosso Deus é maravilhoso. Naquele dia, aquele médico estava almoçando, depois de ter visto a minha mãe, feito o seu plantão ali na parte da manhã, e ele almoçando, de repente ele sente algo, alguma coisa, tocar o seu ombro, dizendo assim: olha, vai lá ver a Dona Ivone, senão ela vai perder o filho dela. E aquele médico relata isso, diz que olha para os lados, não vê ninguém, acha estranho, mas vai seguir o seu instinto, liga, pede para alguma enfermeira ver minha mãe. E quando ela entra no quarto, os aparelhos da minha mãe estão a milhões, né? Pressão subiu, e a verdade é que a minha mãe estava me abortando dentro do ventre dela. Minha mãe sempre teve pressão alta e nesse dia estava nas últimas 19/23. Ah lá, diz o meu pai, 19/23. Olha a situação. Daquele médico desesperado, eu creio que o que moveu aquele médico foi aquela voz, que eu creio que foi um anjo de Deus. Deus enviando um anjo ali naquele lugar, falando assim: olha, o diabo está querendo tirar essa vida, mas eu o escolhi como vaso precioso das minhas mãos. E aqueles que eu escolhi, o diabo não pode tocar. Quantos filhos? Naquele momento, aquele médico prepara todas as coisas e ali ele fica entre salvar minha mãe, né, pai? E a mim. Só que eu creio que havia uma convicção dentro dele, assim, existe algo sobrenatural. Nem sei se é cristão, não sei se acredita em Deus, mas algo motivou. E ele se animou e falou assim: olha, eu vou salvar tanto a mãe como o filho. Ele pega, faz a cesárea. Meu pai conta que ele vendo pelo vidro, era um vidro, pai? Ele vendo pelo vidro, desesperado, preocupado. Ele tira, eu vi as fotos minhas, pensa no neném feio, irmão. Meu Deus do céu, pensa no neném feio, roxo, sem pelo. Sabe, as peles minhas saíam assim, porque eu estava cozinhando no ventre da minha mãe. O meu pai disse que quando ele vê essa cena, ele fica desesperado. Porque quando o neném que nasce, quando sai da barriga da mãe, tem contato com o oxigênio, ele começa a chorar, porque é uma outra realidade, é uma outra atmosfera. E eu não chorava, né? Eu imagino o coração do pai, como que deve ser difícil. Porque eu participei do parto da minha filha, e não foi pelo vídeo, não, foi na cabeça da minha esposa, ajudando ela a fazer a respiração. Eu lembro que quando Sara saiu, ela saiu animadinha assim, porque eu já estava dormindo, mas deixa ela acordar para vocês verem, ela vai quebrar tudo aqui, ó. Puxou o papai. E eu vi quando ela saiu, ela saiu chorando, esperneando. E não foi essa realidade que meu pai viu. Nasci morto, a verdade é essa. Sem nenhuma reação, sem nenhum contato. E meu pai disse que nesse mesmo tempo o aparelho de pressão da minha mãe zero, está morrendo tanto o filho como a mãe. Mas eu creio no nosso Deus, e Deus estava ali conosco. Meu pai disse que veio o médico batendo eu para lá e para cá. Batia mesmo, meu pai, na mesa. Por isso que eu sou meio feio assim, irmãos. Não liga não, aqui foi desde a nascença. Eu faço parte do ministério assim, que se chama assim,
Homens feios casados com mulheres bonitas. Quantos fazem parte desse ministério? Ô Jesus! Mas Deus dá graça aos feios, sabia? Deus tem um negócio dos feios. Todo feio casa com mulher bonita. Fica tranquilo. Você está solteiro aí desesperado, dizendo, rapaz, eu não vou casar, olha. Fica tranquilo. Deus tem a varoa para você. A costela perdida, você vai achar no nome de Jesus. Quem sabe está aqui, ó. Tá na verdade. E ele me joga, me bate, o médico. E eu ali, inconsciente. Meu pai veio desesperado ali fora. Mas de repente ele começa a fazer massagem cardíaca em mim, tantas coisas. De repente meu pai diz que eu começo a chorar. E acordo. E meu pai foi tremendo. Ele conta que ao mesmo tempo que quando eu comecei a chorar, minha mãe também acordou. E voltou a respirar normalmente. Eu sei que naquele dia não era uma coincidência. Eu sei que o diabo estava querendo tirar a minha vida. Vocês vão entender um pouquinho para frente quando eu contar o dia que eu me converti. Estou contando primeiro essas experiências. Então eu sempre fui um menino. Esse foi o primeiro grande milagre que Deus fez. Eu sempre fui um menino muito desastrado. Por isso que eu preferi ficar aqui. Eu estava olhando esses vasos aqui e a minha esposa já falou: cuidado com os vasos. Ela conhece mais do que tem. Lá na igreja, quando eu vou pregar, os diáconos pegam e tiram tudo assim ao meu lado. Eu falo: o que está acontecendo, irmãos? Por que esse desaforo assim, está todo desesperado? Daí o diácono fala: eu conheço o meu pastor. Eu conheço. Mas sempre foi assim, desastrado, afobado. Olha, quantos conhecem essa tua casa aqui de Fernandópolis? É a única que tem, né? Irmãos, eu vivia tanto lá que eu conhecia por nome as enfermeiras. De tanto que eu vivia naquele lugar. Quando eu não quebrava alguma coisa é porque eu tinha bronquite. Eu estava toda semana lá, não é? Ela sofreu comigo, irmãos. Por isso que eu quero honrar ela nesse tempo que eu tive aqui. Era seu filho que ela não teve. Era um filho que dava trabalho, em todo sentido. Sempre estava fazendo alguma coisa. Eu lembro que com meus 5 para 6 anos, eu no muro da casa, conversando com as pessoas ali, na verdade, vendo as menininhas dançar. Era isso que eu estava fazendo. Dançar é o tchan. Quantos lembram do é o tchan? O povo não sabe isso, né? Não sabe, né? Você sabe que isso não sabe, né? Eu era muito novo. Eu ali, empolgado. Daqui a pouco, irmãos, eu escorrego todo mundo, enfio minha perna na grade, o negócio entra até a metade, eu fico pendurado lá na grade. Daí eu chego no hospital, aquele negócio tudo para fora. Daí a enfermeira olha para mim: mas você de novo? Esses tempos eu estava injeção no teu braço, você está aqui de novo. E no mesmo ano, acontece uma grande fatalidade comigo. 6 anos, né, pai? Nós estávamos vindo. Isso depois disso que aconteceu, de braço quebrado, perna quebrada. Só essa perna direita eu engessei 2 vezes. E mais uma vez no Japão, andando de skate. Mas eu já estava mais adulto. E eu lá, eu, meu pai e minha mãe iam buscar o meu irmão na casa de um amigo. Alguma das suas aqui que eu não lembro mais, fazem 11 anos que eu não venho para Fernandópolis, para o Brasil. E a gente ali naquela rua, havia alguns meninos, a gente chamava de comer linha, né? Não sei como se fala mais hoje, mas sabe, rolando a linha, né? Pegando a linha da pipa. E havia a pipa enroscada na árvore e a linha solta no ar. Quando meu pai passa com o carro, com a Ferrari, né, pai? A Ferrari nossa, não é? Quando o carro passa, algo inexplicável acontece. A linha da pipa entra no vidro do carro e eu em pé, porque eu não parava quieto em nenhum lugar. Eu em pé dentro do carro atrás,
Ali passa pela cabeça da minha mãe, encosta na minha mão, corta a minha mão, eu tiro, e a linha vai e roça no meu pescoço. E o meu pai indo para frente e o menino lá no fundo puxando para trás. Pensa no que aconteceu. Meu pescoço é cortado. Foram 4 vezes, 3 vezes, 4 tendões. É isso. Cortaram-se 3 vezes no meu pescoço e 4 tendões musculares. Meu pai dizia que a pele do meu pescoço caiu e ele conseguia ver tudo lá dentro. Na hora meu pai freia e eu só grito assim: ai mãe! Quando minha mãe olha para trás, está aquela cachoeira de sangue voando para frente. Tinha vida até no freio da frente do carro. Perdi tanto sangue que dava para tirar sangue dentro do banco com a mão assim, fazer assim, e encher a mão de sangue. Na hora minha mãe entra em pânico, desce do carro e fica paralisada. Sabia o que fazia, entrou em pânico. Meu pai teve que ir lá atrás, arrancar no meu pescoço e falar assim: ó, filho, segura aí o pescoço, não sei como que. É pai, só pai consegue fazer uma coisa dessa. Ter essa calma, essa consciência, essa paciência de fazer. Eu lembro que eu segurei meu pescoço, daqui jorrando sangue sem parar. Meu pai pega minha mãe, coloca dentro do carro de novo, entra nas contramãos da vida e vai. E graças a Deus era perto da Santa Casa de Fernandópolis. Para o carro ali no lugar da ambulância mesmo. Meu pai pega no colo. Isso tudo eu lembro. E a primeira pessoa que vê ele pergunta assim: olha, o que aconteceu com o senhor? Porque ele estava lavado de sangue assim. E aí ele fala: não foi nada comigo não. Foi com meu filho, cortou o pescoço. Isso tudo eu lembro. E a mulher falou: vamos correr para a sala de cirurgia que quem sabe ele pode salvar essa criança. E nesse ponto eu lembro, a gente subindo os andares do hospital. Eu lembro que meu pai me entrega a mão me entrega os enfermeiros, e ali a porta se fecha, né, pai? É o desespero. Fico imaginando o que é ser um pai nessa hora. Meu pai conta que ali, né, caiu de joelho no chão e clamou a Deus. Por mais que, né, não conhecia Deus como conhece hoje, essas horas a gente lembra do Senhor. E a única salvação é Ele mesmo, não tem jeito. E eu lembro que eles me levaram numa sala, tinha uma monte de luz assim, na sala, cortaram minha camiseta, e eu só lembro até aí, enfiaram no tubo meu nariz, e aí eu apaguei. Agora, os médicos contam para o meu pai como que foi aquele lugar. E eu creio que o nosso Deus de milagre, mais uma vez, estava ali naquela sala de cirurgia, dizendo: esse é meu filho, enquanto a obra de Deus não se cumprir na vida dele, nada vai impedir, nada vai parar na vida dele. E os médicos contam para o meu pai. Eu lembro que os médicos me falaram ainda para ele: olha, você acredita em Deus? Ou alguma coisa assim. Porque o que aconteceu naquela sala de cirurgia foi um milagre. E conta para o meu pai que ele esperou. Ele simplesmente olhou para os enfermeiros, olhou o estado que estava o meu pescoço e a quantidade de sangue que estava saindo do meu pescoço. Ele disse assim: olha, eu esperei o filho de vocês morrer, porque já não tinha mais o que fazer. As veias, né, pai, não paravam de se mexer. Ele não conseguia fazer a ligação entre as veias e elas não se paravam de se mexer. É para vocês. Assim. Estão me ouvindo, irmãos? Todo mundo me ouviu desde o começo da aula. Espírito Santo revela o resto, amém. Mas aí eles contam que esperaram eu falecer, mas ele disse assim que algo sobrenatural aconteceu naquele dia. Ele disse que de repente, daquelas veias que estavam se mexendo,
esguichando sangue, bombando sangue sem parar. Ele disse que, de repente, do nada, parece que alguém pegou o dedinho assim e fechou as veias. E ele foi lá e juntou as veias e pôde fazer a cirurgia no meu pescoço. Ele disse para o meu pai assim: você acredita em milagre, em Deus? Ele falou assim: porque eu esperei seu filho morrer, mas eu acredito que o dedo de Deus tocou naquela criança. Tocou a vez daquela criança e eu pude fazer a cirurgia. Passei um tempo lá no hospital. Doeu muito depois, na verdade na hora não dói, mas depois que faz a cirurgia dói demais. Mas eu vou dizer para você, hoje eu posso mexer no pescoço tranquilamente e poder cantar para o Senhor e pregar a palavra de Deus, porque Deus é um Deus de milagre. Nós podemos glorificar Deus por isso. E eu sabia de tudo isso que aconteceu comigo, mas jamais acreditava que, é Deus que me livrou, Deus que me guardou, é Deus que fez isso. Não, isso é sorte, é coisa da vida. Aliás, eu acho que até pensava, é que eu sou bom mesmo, entendeu? Cara bom não morre. Mas como um dia Deus chegou aqui para Jeremias, nesses textos que nós temos aqui, e aqui Jeremias, os teólogos contam que era mais ou menos um jovem, e até então Jeremias não era ninguém, não era nada, talvez era um jovem como eu, não sei. E de repente Deus olhou para Jeremias e falou assim: eu te escolhi, chegou a tua hora, profeta. A mesma coisa que aconteceu com Jeremias chegou na minha vida, como chegou na tua, e é por isso que você está aqui hoje. Aleluia. Nos meus 16 para 17 anos, eu conheço a primeira dama, Emily, a qual me apaixonei a primeira vez que vi, e ela é filha de pastores, e como todo filho de pastor, a igreja é a segunda casa, na verdade. Eu conheci ela no Japão. Minha mãe já serviu ao Senhor, como eu contei para vocês, só que eu estava naquela vida, daquele jeito. Ela era aquele negócio, pé dentro da igreja e pé no mundo, que nós nos conhecemos no mundo, nas festas, nas correrias da vida. Nos apaixonamos e eu lembro que era longe, né? Onde ela morava, era 2 horas e meia para mim poder ver ela. Só que o amor é um amor, né? É um tédio, você vê. Eu atravessava o Japão só para vê-la. E eu chegava lá, começava a chegar mais ou menos ao horário do culto. A mãe dela já olhou para mim e falou assim: olha, se você quiser continuar aqui de mochila. Eu cheguei, olha, mas eu não vou deixar nem eu entrar na igreja, porque a minha mentalidade de igreja, que a igreja era uma igreja quadrada, aquela coisa só terno e gravata. Eu lembro que quando eu entrei na igreja, que hoje eu pastorei, que hoje eu faço parte, eu entrei na igreja, eu tomei um susto. O camarada que estava pregando, ele tinha 3 chuquinhas aqui assim, pregando de regata, cheio de tatuagem. Eita, rapaz, isso aqui não é igreja não, eu perguntei para ele: onde você trouxe? Não, aqui é igreja, é igreja mesmo, Jesus Cristo e tal. Falei: bom, eu já fiquei assim diferente, né? Eu pensei: olha, os caras não estão caretas assim, né? São um pouco diferentes. Eu entrei, sentei lá, comecei a ouvir a palavra de Deus, mais duro, sem querer, contato com ninguém. Pessoas vinham falar comigo, eu nem dava bola, eu queria responder, eu estava lá, obrigado. E a hora de sair de lá. Só que eu creio que naquele dia Deus semeou algo no meu coração. Eu lembro que no final do culto veio um profeta cheio de Espírito Santo, olhou para minha cara, apontou o dedo na minha cara e disse assim: você está fugindo de Deus, mas mal sabe você que daqui a pouco você vai estar neste altar louvando o nome do Senhor.
Eu falei, eita, esse crente tá maluco na cabeça, nem vou voltar aqui, tá doidão, tá cheirando os negócios aí, tá muito louco esse cara. Voltei pra casa, né, mano? Só que eu voltei diferente, sabe? Eu trabalhava numa linha com 16 anos eu comecei a trabalhar. E eu trabalhava aqui numa linha de montagem de impressora que só tinha molecada da minha idade. Pensa na bagunça que era. As coisas mais absurdas aconteciam naquela linha. Palavrão, conversa besteira. Tinha gente que colocava no iPhone, na época era iPod, até filme pornográfico na hora do trabalho. Você acredita que negócio desse? E eu era o que tomava a frente da bagunça. Eu quase fui mandado embora várias vezes desse lugar. Então, ou seja, eu liderava aquele negócio. Inclusive tinha a última pessoa daquela linha de montagem era uma irmã de uma igreja. E hoje eu fico pensando quanto aquela irmã sofria com nós, imagina? Rapaz, a mulher tentando viver em santidade, viver a palavra de Deus, com um monte de molecada, só falando besteira. Imagina o lixo que entrava pelos ouvidos dela. Mas eu sei que naquela semana eu voltei de uma forma diferente. E aí os meninos tentavam me influenciar a fazer essa besteira, a falar de mulher, a falar daquilo outro, e eu não sentia vontade. Rapaz, e os meninos falaram, o que está acontecendo com o meu lado? Ficou chato. Eu entrei ali naqueles meus conflitos internos. E aí eu lembro que eu contei para minha mãe, falei, mãe, está acontecendo umas coisas aqui depois que eu fui para a igreja. Não sei se é porque eu fui lá, mas está estranho. Daí a minha mãe já começou a chorar. Ela começou a chorar e falou, ai Deus, filho, está fazendo a obra. Eu falei, que Deus o quê? Que mané é Deus? Já mandei ela, sai daqui, vai para o meu quarto, fica quieto. Eu era um anjo. E aí, fiquei estranho naquela semana. Não conseguia falar a palavra mais, não conseguia ver coisa errada. Fiquei daquele jeito. E Deus sabe de novo. Falei, vou ver minha primeira dama. Lá vai eu 2 horas e meia. E a mesma resenha. Deu horário no culto. A mãe dela falou, vamos então para a igreja? Só que esse dia já estava diferente. Esse dia eu falei assim, vamos para a igreja. Vamos para a igreja. E sabe o que aconteceu, queridos? Eu lembro que quando eu cheguei na porta da igreja, essa mesma igreja que eu congrego hoje, eu lembro que eu toquei na porta da igreja e abri ela. Simplesmente eu senti um vento me tocando, algo sobrenatural. Caí de joelhos no chão. Hoje minha esposa olhou para mim e falou, rapaz, tá doido? Caí no chão de joelho e comecei a chorar copiosamente, e não parava. Eu cheguei meio atrasado no culto, já estava no meu momento do louvor, assim a igreja inteira assim, tomada pelo Espírito Santo, correndo para cá, tinha amigo rodando, né? Parecia os Zangief, o Street Fighter, andando no pirocóptero, era meio profetizando um canto, correndo para o outro, e eu de joelho no chão, chorando, eu falei, meu Deus, eu nem acreditava em Deus, mas alguma coisa está acontecendo comigo, e as pessoas olhavam para mim, viam que eu estava chorando, e eu ficava limpando o choro para eles não verem, para eles não achar que eu estou me misturando, entendeu? Mas rapaz, ele vai ver que eu estou chorando, está me misturando, vou ficar falando que estou me convertendo, e era aquela luta interna, e ao mesmo tempo eu senti que parecia que Deus estava fazendo uma cirurgia dentro de mim, me limpando, me lavando. Por mais que eu tentasse me levantar, eu não conseguia. Eu lembro que o meu sogro começou a tirar me arrastar até um banco, eu de joelho, me sentei e daqui a pouco estava eu de novo no chão, chorando. As lágrimas eram tantas, irmãos, que eu desisti. Você sabe que quando você força para não chorar é pior, sabia? O negócio acumula assim dentro dos olhos. Aí você pisca e pá! Tudo que você tentou disfarçar para ninguém ver. Porque você sabe que tem uns crentes machos, né? Que não chora. Eu sou macho não chora. Agora Deus é especialista em pegar os machos e fazer eles chorarem.
Era pior, ela forçava a não chorar e chorava mais ainda. Eu falei, quer saber? Deixa eu chorar. Está tão bom, eu estou sentindo algo tão bom, tão maravilhoso na minha vida. Era um amor que eu nunca tinha sentido antes, que me confrontava e ao mesmo tempo me limpava, algo tão magnífico. Eu lembro que naquela noite, o pastor Marci, nunca vou esquecer desse homem de Deus. Ele mora em Santo André, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. E ele estava fazendo uma viagem missionária lá no Japão. Deus usando a vida daquele homem tremendamente, em cura, libertação. Quanta pessoa foi curada de câncer naquele tempo. Vizinho da nossa igreja, o dono da nossa igreja foi curado de câncer no tempo que ele estava lá. Um grande homem de Deus, usado pelo Senhor. E ele sobe no altar, pega uma folha amarelinha assim, ó, bem velha. Ele fala assim, ó, essa era a palavra que eu ia pregar hoje. Mas o Espírito Santo está falando para mim que não é para mim pregar essa palavra. Deus tem uma palavra para alguém aqui nessa noite. E eu vou falar tudo aquilo que Deus está falando. Ele pega, arrasa aquela palavra, aquela folhinha e começa. Deus tem uma obra na tua vida e começa a falar. Desde pequeno eu escolhi você desde o ventre da tua mãe. E ouvi, e chorando. E ele dizia, por 2 vezes Satanás tentou tirar a tua vida. Uma vez na hora que você foi nascer, e uma outra vez com a linha de pipa, ele disse. Eu até parei assim, naquela luta que eu estava chorando e entendendo que estava acontecendo. Eu falei, tá, alguém contou minha vida para esse homem. Mas nem a minha esposa, que era minha namorada na época, não sabia do que estava acontecendo comigo. Não sabia da minha história, muito menos do meu nascimento, que eu nasci prematuro, não sabia nada. E eu falei, meu Deus, alguma coisa está acontecendo aqui. E aquele homem começa a contar. Eu estou aqui para lhe dizer que não foi o acaso que fez você estar aqui nessa noite, mas foi um Deus de milagre, que por 2 vezes o diabo tentou tirar da tua vida, e por 2 vezes o Senhor Deus dos Exércitos livrou a tua vida. E ele dizia mais, você é cheio de amigos, você é o manda-chuva da equipe, da galera, mas Deus, Ele sabe quando você entra no teu quarto e fica por 3 dias deprimido, chorando copiosamente. Não é, mãe? Eu era o bambambam da escola, de tudo que eu fazia. Mas ele não sabia que de repente, de tempo em tempo, irmãos, era o diabo, vinha e me oprimia de uma forma tão grande, que eu não conseguia sair do meu quarto. Eu chorava, e minha mãe não sabia quem era, eu creio que minha mãe chorava comigo. Ele dizia, você vive uma vida de aparência, mas você tem medo da morte, você tem medo de morrer. E ele começou a falar a minha vida inteira. Eu lembro que quando ele foi falando, quando ele foi liberando as coisas que jamais ninguém nunca descobriu na minha vida, somente os meus pais e eu sabia. Eu saí do meu lugar. De repente, fui impulsionado, parecia que o Espírito Santo conduzia os meus pés. Fui até a frente, dobrei meus joelhos mais uma vez, abri meus braços. E eu lembro que eu disse essas palavras. Até hoje, eu era ateu, não acreditava em Deus. E eu disse assim, mas algo está acontecendo dentro de mim. Estou recebendo um amor que eu nunca recebi antes. E eu dizia para Deus assim, se esse amor é do Senhor, e se o Senhor é um Deus verdadeiro, você vai mudar a minha vida por completo, e eu nunca mais vou ser o mesmo. Porque se não for para isso acontecer, eu não quero. De repente, aquele pastor vem até mim e diz assim diz o Senhor, eu vou mudar a tua vida e vou fazer você ser um grande homem de Deus nessa geração. Ô irmãos, na hora que eu comecei a glorificar a Deus, alguém que nunca tinha feito isso na vida. Naquele dia, a minha esposa, que era minha namorada na época, correu no lugar dela, foi até mim. Veio minha sogra, veio meu sogro,
veio a igreja inteira. Aquele dia foi um reboliço dentro daquela igreja. Todo mundo impôs as mãos sobre mim e começamos a orar juntos. E aquele dia eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo. Isso faz 7 anos atrás. E hoje eu estou aqui servindo ao Senhor para a glória de Jesus Cristo. O Deus que nós servimos é um Deus de milagre. Talvez era para você não estar aqui hoje, mas sabe por que você está? Porque Deus tem uma obra poderosa na tua vida. E Deus está dizendo assim: a obra que eu comecei, eu sou fiel e justo para terminá-la. Pode passar céus e terras, tribulações, circunstâncias, acidentes. Você pode ter passado pelo crivo da morte, mas enquanto a promessa de Deus não se cumprir, enquanto o propósito de Deus não se cumprir na minha e na tua vida, Deus não vai permitir o diabo te tocar. Deus não vai permitir o diabo ceifar a mim e a você. Então, se você está aqui, você é jovem, você é homem e mulher, saiba que Deus escolheu a mim e a você para nós sermos e fazermos a diferença nessa terra. Eu entreguei minha vida a Jesus naquele dia. No outro mês eu estava sendo batizado nas águas. Na outra semana eu já estava sendo batizado com o Espírito Santo. No outro mês eu já estava pregando para o meu pai, para a minha mãe e para o meu irmão. E a presença de Deus inundava a gente dentro do carro. Eu contei isso lá no retiro. Eu não conhecia nenhum versículo bíblico. Eu somente contava o que Deus estava colocando dentro do meu coração. Eu somente abria a boca. E quando menos eu ia perceber, estava todo mundo chorando dentro do carro, impactado pela glória de Deus. E daqui a pouco eu lembro que a primeira coisa que Deus falou para mim, falou assim: olha, vai lá e peça perdão para o seu pai, peça perdão para sua mãe, porque você foi um filho terrível. E principalmente meu pai, porque eu tive um momento muito difícil com meu pai. Eu contei um pouquinho lá no retiro, onde nós entramos em atrito, brigamos feio. E eu saí da casa da minha mãe o dia que eu aceitei Jesus Cristo. Quando eu recebi a Cristo, eu mudei para a cidade onde havia aquela igreja de receber a Cristo. Eu sei que talvez foi difícil com a minha mãe, mas ela orou. Deus é um Deus que faz da forma que Ele quer fazer. Eu fui cair direto bem na casa dos meus pastores. Morei com eles 1 ano. Não tinha como, né, irmãos, nos converter assim, né? Cair na casa dos pais, cair na casa dos pastores, não tem jeito. Eu lembro que eu cheguei no meu pai, abracei ele e falei para ele: me perdoa por ter sido um filho. Eu lembro que aquele dia foi um dia libertador na minha vida. Porque assim, irmãos, pessoas que não conseguem perdoar carregam marcas e cicatrizes no seu coração. E eu vou dizer para você: pessoas não vão ser salvas por falta de perdão. Pessoas não vão conseguir salvação por não conseguir perdoar o esposo, a esposa, traições. Eu lembro que o Senhor falou assim: você vai pedir perdão para o seu pai. Abracei meu pai e nós choramos juntos, né, pai? E o Espírito Santo disse para mim: aquela atitude de perdão liberou uma semente no coração do teu pai. E logo depois meu pai recebeu a Cristo. E depois veio meu irmão. E hoje, para a glória do Senhor, nós todos, eu, minha esposa, os meus sogros, a minha mãe, meu pai, meu irmão, servem ao Senhor dos Exércitos. A obra do Senhor é completa na vida dos seus filhos. Glorifique o nome de Jesus. Eu quero dizer para vocês: se você não tem um parente aqui ainda, você tem orado pelo seu pai, pelo seu marido, pelos seus filhos, não desista. Não desista, não descanse. Descanse em Deus, mas não pare de persistir nisso. A palavra de Deus diz que a oração do justo tem poder. Eu quero crer no nome de Jesus que se precisar ser liberado perdão, você vai liberar. Se precisar ter que orar no nome de novo e dizer: olha, eu te amo, faça. Se é com filho, se é com sogro, se é com sogra, se é com pai, com mãe, não deixe a dureza da carne impedir que você viva os melhores dias na presença de Deus. Que no nome de Jesus você seja breve em fazer isso. Talvez eu estou falando com alguém aqui, eu nem ia falar sobre isso.
Mas assim como Jesus Cristo perdoou-nos, e o perdão de Jesus Cristo é fazer de conta que nada nunca aconteceu e voltar a confiar de novo, a amar de novo. Esse é o perdão bíblico. A gente diz que perdoa, perdoei, vai, passa do lado, já não consegue nem cumprimentar. Eu vou dizer, isso não é o perdão. O perdão verdadeiro é aquele que você volta a amar, a aceitar e acreditar naquela vida. Porque Jesus Cristo é assim. Todos os dias nós pecamos contra Ele, nos arrependemos, Ele nos perdoa e volta a nos amar como se nunca nada tivesse acontecido. Que seja assim comigo e com a sua vida. Que no nome de Jesus, tudo isso que nós temos testemunhado aqui possa servir como edificação sobre a tua vida. Se você quiser usar o teu testemunho para pregar para alguém lá fora, use-o. Fale que existe um Deus de milagre que já salvou dele de corte no pescoço. Fala, pode falar, pode usar. Fala do teu testemunho também. Porque eu creio que cada um de nós que estamos aqui somos um milagre de Deus. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Eu não sei que talvez enquanto eu fui falando aqui um pouquinho do que Deus fez na minha vida, o Espírito Santo foi colocando algo no teu coração. Talvez você venha aqui a primeira vez nessa igreja, nunca tinha ouvido falar do Senhor e muito menos de um morto-vivo. Eu queria convidar você a levantar sua mão onde você estiver. Eu queria fazer uma oração com você de arrependimento. Creio que Jesus Cristo vai entrar no teu coração. Se existe alguém aqui que nunca entregou a vida para Cristo, você possa levantar a tua mão aí no teu lugar. Dizer assim: olha, eu fui tocado por isso que você está falando aí. Eu creio que Jesus, esse mesmo Deus que te salvou, esse mesmo Deus que fez milagre na sua vida, vai fazer na minha também. Se você é essa pessoa, eu quero te ver. A igreja aqui, ninguém vai te acusar, ninguém vai te julgar. Todo mundo vai aqui ser uma família para você e te abraçar. Se existe alguém aqui que veio a primeira vez, foi tocado por essa mensagem, foi tocado por esse testemunho, no nome de Jesus Cristo, você possa levantar a tua mão. Eu queria fazer essa oração com você, no nome de Jesus Cristo. Então talvez se você já serviu ao Senhor algum dia, por um acaso se desviou dos caminhos do Senhor, Deus está falando: hoje é o dia de se reconciliar contigo, meu filho. Quero colocar um anel nos teus dedos, vestes novas e uma sandália nos teus pés. Talvez você venha aqui na igreja dizendo: olha, é a última vez, é a última esperança que eu tenho. Saí dos caminhos do Senhor e estou dando mais uma chance para Deus. Deus está dizendo: hoje foi o dia que Deus marcou para trazer você de volta. Eu queria saber se você está aqui, se existe alguém aqui que quer se reconciliar com Cristo. Oh, Deus. Você que levantou a mão, irmão, você pode vir aqui à frente? Oh, meu Deus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Por isso aqui que está acontecendo vale a pena começar
Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo, o espírito da morte sai da vida dele agora. Espírito do vício saia da vida dele agora. Solta a vida do Filho de Deus aqui agora em nome de Deus. Deus está dizendo que se você não viesse para a igreja hoje, o diabo ia ceifar a tua vida. Meu Deus! Manda a cachorro da mão. Mas o nosso Deus é tão bom, misericordioso, que não permitiu que isso acontecesse, porque aqueles que Ele escolheu, aqueles que têm o selo, a marca da promessa, jamais vão perecer. Meu Deus, Espírito Santo, eu oro por uma regeneração na vida do teu filho. Eu oro por uma restauração, por uma reconciliação do teu filho contigo, porque tu és o Pai. Tu és o Pai que nunca abandona. Tu és o Pai que sempre está do nosso lado. E sabe, pelos caminhos que você passou de trevas, por mais que você não acredite, Deus estava lá contigo. Tantas vezes bati no teu coração dizendo: volta, volta, volta. E hoje chegou o dia. Estou nascendo de novo no teu coração. O meu espírito está nascendo de novo dentro de você, te regenerando. Eu posso ver Deus curando o teu interior. Eu posso ver Deus tirando a sujeira, o pecado, os vícios, dos vícios, a droga, do todo mal, todo mal agora. Assim como aconteceu na minha vida aquele dia, eu estava de joelhos como você. E eu vi um Deus de milagres sarando e limpando o meu ser, assim como Deus de milagres que fez a obra naquele dia, está fazendo na tua vida agora. Eu vou dizer algo, no mundo espiritual ouvir, nas trevas ouvir, para que toda a igreja saiba que nunca mais você vai ser o mesmo. Pode se colocar de pé. Deus vai te colocar de pé agora. Deus está te colocando de pé. Acabou o seu tempo da vergonha. Acabou o seu tempo da mentira e do engano. Meu Deus. Tem algum parente aqui? Tipo, você, amigo, você que ele veio, como ele veio? Deus trouxe. Por que será que Deus trouxe? Essa data, como é o seu nome? Estava marcado no calendário de Deus para escrever uma nova história na tua vida. E agora escrita pelos dedos do Pai. Oh,
reconciliar mesmo com Ele, amém? Amém, querido? Eu vou orar e queria que você repetisse isso comigo, amém? Feche seus olhos, coloque a mão no teu coração. Diga comigo: Senhor Jesus, nesta noite, eu quero me reconciliar. Eu quero nascer de novo da água e do Espírito. Eu reconheço que andei por caminhos maus, que saí da tua presença, mas o Senhor nunca me abandonou. Hoje, assim como o filho pródigo voltou para casa, eu volto à tua presença, um coração arrependido, um coração que te ama. Eu entrego a minha vida a ti e eu declaro que nunca mais eu vou ser o mesmo. Que a partir de hoje, uma nova história escrita pelas tuas mãos está sendo feita na minha vida. Eu te amo, eu te glorifico e eu coloco por terra toda a ação do inimigo sobre a minha vida e declaro que o Senhor é o Deus da minha salvação, no nome de Jesus Cristo. Amém. Quantos aqui fazem um compromisso de cuidar dele? De verdade, irmão. Não é na aparência, não. Muita gente levanta a mão empolgada. O dia que o cara precisa, não tem um. O diabo é surdo. O Senhor é maior, mas o diabo é surdo. Vai insistir na vida dele. O diabo é aquele que quer cobrar o 13º, sabe? Mas a igreja de Jesus Cristo, quando ama de verdade, insiste até o fim, cobre ele de oração, vai na casa dele, busca ele para a igreja, insiste com ele, leva ele para a cela, procura um discipulador para ele. No nome de Jesus, essa igreja abraça esse homem. Eu sei que através dele vai nascer uma geração tremenda. O testemunho dele vai converter multidões. Amém? Vamos orar por ele. Você fechar seus olhos, estender a mão sobre ele, cair do seu lugar mesmo. Vem aqui, pastor. Ore por ele. Jesus Cristo, a tua igreja clama a ti agora pela vida do Iago. Ele se reconciliou contigo e dessa vez, Pai, vai ser para nunca mais voltar para o mundo. Dessa vez foi uma decisão séria. O teu Espírito Santo está nascendo dentro de ti. E nós, como igreja de Jesus, nós abraçamos e fazemos um compromisso contigo que vamos cuidar dele, que vamos abraçá-lo, que vamos decretar, vamos batalhar por essa vida pela dele, se tornando um grande pastor. Esse é o pastor do Senhor. Esse vai ser o caminho.
mas expressa a tua gratidão. Como eu disse lá no retiro, não existe um maior milagre do que uma vida se render aos pés da cruz. Não existe. Valeu a pena todos esses dias que eu estive aqui, por causa desse momento. Os outros foram maravilhosos, muita presença de Deus, mas eu sabia que existia um propósito para ele. Amém? Eu quero glorificar a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por nos receber aqui de braços abertos. Amém? Eu vou passar o nosso pastor Daniel, que eu tanto amo. Olha, eu estou virando presbiteriano de coração, viu? Hoje é meu dia também. Deus está abençoando. Os jovens podem vir aqui, ficar aqui com o Iago, que eu passo lá no chão até, ó, é o momento. Deixa eu passar, porque não vai ter outro igual. Os jovens podem vir sentar no chão aqui com ele, abraça ele. Abraça ele, os jovens. Pode ir, os jovens podem ir. Mateus passou nos jovens, vem cá, abraçar esse jovem. Eu vou pedir aqui o somzão do Espírito. recebeu nesta noite, nos aceitou na tua presença nesta noite, e que esta semana